Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Vou dar continuidade hoje falando sobre a vida do grande apóstolo Pedro. Glória a Deus, aleluia. No devocional de ontem, eu comecei a falar sobre quem foi Pedro. E hoje eu vou falar um pouco sobre a sua biografia. Nós sabemos muito pouco da vida de Pedro. Sabemos que ele era de Betsaida, uma cidade que ficava às margens do lago de Genezaré. E sabemos que ele tinha um irmão que se chamava André, que era discípulo de João Batista. Sabemos que ele era casado, depois ele mudou de Betsaida para Cafarnaum. E dizem que lá em Cafarnaum ele montou um pequeno comércio de peixe, de sócio com Zebedeu, que era pai de João e Tiago. Por isso que sempre estavam juntos, Pedro, André, Tiago e João. E nesse primeiro encontro que Jesus teve, que eu falei no devocional anterior, aconteceu na vida de Pedro um processo chamado justificação. Nós vimos que Pedro era um homem rude, simples, de pouca instrução, um homem arrogante, intransigente, cheio de defeito de caráter, mas que a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, que ele aceitou a seguir a Jesus, Jesus fez questão de não olhar para o seu passado, mas passou a olhar Pedro a partir dali como uma pessoa justificada. Então esse processo da justificação acontece da mesma forma conosco. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele esquece o nosso passado. Ele lança no fundo do mar todo o nosso passado, tudo aquilo de ruim, todos os pecados que cometíamos anteriormente. Ele faz questão de apagar, de esquecer. Ele lança no fundo do mar do esquecimento. Por isso que chama processo da justificação. E nesse processo da justificação, uma das coisas que nós temos que fazer é não ficar trazendo à tona o nosso passado, remoendo as coisas erradas que fazíamos. Mas nós temos que procurar, a partir desse momento, seguir um outro processo que se chama processo da santificação. E nesse processo da santificação nós temos que procurar cada dia subir um degrauzinho a mais, melhorando a nossa vida espiritual, melhorando nossos defeitos de caráter, subindo cada dia a mais um degrau a mais nesse processo da santificação, até chegarmos ao objetivo final que Deus nos pede: sede santo como eu sou santo. Esse ser santo é exatamente isso, aos poucos nós irmos abandonando nossos pecados, nossos defeitos de caráter e procurando ter uma vida mais pura e santificada na presença de Deus. E isso aconteceu com Pedro. Durante o seu processo de santificação, muitas vezes Pedro estava lá no topo da escada, mas falhava, escorregava e ele caía, voltava para o primeiro degrau. Mas Pedro não desistiu. Pedro continuou sendo perseverante. E Jesus teve que redobrar os seus cuidados com Pedro. Como eu falei no devocional anterior, Jesus teve que ter muita sabedoria, muita calma, muita paciência para lapidar a vida de Pedro, para moldar a vida de Pedro. Mas infelizmente, Pedro caiu no final do ministério de Jesus, no final da vida de Jesus. Pedro caiu muito feio. Ele caiu, foi lá ao fundo do poço, porque ele não foi sensível aos conselhos de Jesus, à voz de Jesus. Jesus muitas vezes dizia para Pedro: Pedro, Pedro, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Pedro, Pedro, o diabo pediu para cirandar a sua vida, mas eu intercedi ao Pai por você. Pedro, Pedro, lembre-se que sem mim nada podeis fazer. Mas Pedro deu alguns passos, infelizmente, e que ele foi cair no fundo do poço. E eu quero, nesta manhã, lembrar a cada um de vocês, e a mim também, que se nós não formos vigilantes,
se nós não tivermos cuidado, nós também poderemos dar esses passos que Pedro deu e, infelizmente, nós cairmos no fundo do poço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos continuar segurando firme nas mãos poderosas de Jesus e não desistir nunca. Que nesse processo da santificação nós possamos continuar sendo perseverantes, porque nós vamos alcançar a vitória para a honra e glória de Deus, ok? Um beijo no coração, eu amo vocês e Deus também te ama, e que nós nesse dia possamos passar um dia cheio de bênçãos e vitória para a honra e glória dele. Que Deus abençoe.